Caro amigo do Instituto Plínio Correia de Oliveira, o discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia das Nações Unidas não foi apenas brilhante e histórico, ele marca a posição do Brasil no contexto das demais nações como um líder de um movimento que cada vez é mais forte, mais claro e mais importante na opinião pública do mundo, não apenas do Brasil. Um movimento que coloca, no fundo, a República Universal na berlinda. Trata-se de uma verdadeira reação conservadora e que o presidente, que fez um discurso muito bom, inesperado para muitos analistas e que provocou o ódio da esquerda, que coloca o nosso país na dianteira desse movimento. Este é o canal do Instituto Plínio Correia de Oliveira. Meu nome é Frederico Viotti. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora mesmo. Aqui abaixo desse vídeo há um botão para inscrição. Ao lado desse botão há um sino que a pessoa deve ativar para poder receber os informes, os avisos dos novos vídeos publicados. O Instituto tem publicado uma média de 4 vídeos por semana, sempre com assuntos doutrinários, históricos ou de comentários sobre a atualidade nacional. Dom Bertrand é um dos que tem aparecido e falado muito aqui no canal do Instituto também, em seu blog sobre a psicose ambientalista. Não deixe, portanto, de se inscrever e de ativar o sininho. E se você gostar do vídeo, compartilhe entre seus amigos. Esse discurso que o presidente Bolsonaro fez na ONU, ele pegou muita gente de surpresa. A impressão que se tem, vendo as repercussões que saíram na imprensa no dia seguinte, é que toda a esquerda foi pega no contrapé. Eles continuaram com uma espécie de discurso esperando, ou como se esperassem, que o presidente fizesse duas coisas. Ou que fosse muito mal no seu discurso e que dissesse que o Brasil iria queimar as reservas naturais, a floresta amazônica. Teve matérias de jornais que disseram exatamente isso, que o Brasil teria dito que continuaria queimando a floresta, o que é um completo disparate. É uma mentira, primeiro, porque a floresta não está sendo queimada, o Brasil não está em chamas, e segundo, não foi isso que o presidente disse na Assembleia Geral. Eu tenho aqui um calhamaço de notícias que foram publicadas na imprensa. Uma delas traz um resumo em 5 pontos principais do que disse o presidente. Eu vou procurar o link também do discurso do presidente e vou colocar aqui embaixo nos comentários, na descrição deste vídeo, para que você, depois de assistir esse vídeo, possa assistir também a íntegra do discurso que ele fez na Assembleia das Nações Unidas. Mas a BBC, no dia 24 de setembro, traz uma matéria com o título Bolsonaro na ONU, os 5 alvos principais do discurso do presidente. Então eles colocam aqui a questão do socialismo, da economia, da Amazônia, da criminalidade e da ideologia. Não dá tempo de ler tudo, mas começa mostrando a posição clara do Brasil frente aos regimes socialistas. E diz assim: o Brasil ressurge depois de estar à beira do socialismo. Então fez duras críticas a Cuba e a Venezuela. O presidente lembrou que Cuba mandou para cá escravos em forma de médicos, no programa Mais Médicos, que foi montado por uma seita vermelha que dominou o Brasil durante 13 anos, que foi alijada do poder quando as pessoas, indo às ruas, disseram claramente: a nossa bandeira jamais será vermelha e eu quero o meu Brasil de volta. Essas foram as duas principais frases que representam esse movimento de opinião pública que no Brasil conseguiram afastar essa seita vermelha que instrumentalizou o Estado e colocou ele a serviço de uma falsa ideologia, uma ideologia socialista. Mas Bolsonaro na ONU foi além disso. Além de denunciar essa seita vermelha, essa ideologia socialista, ele mostrou que a ONU, com o programa dos Mais Médicos, foi cúmplice de uma escravidão moderna. Os médicos cubanos recebiam uma parcela pequena do salário, que era pago pelo governo brasileiro. O resto, o Brasil do PT mandava para financiar Cuba. Os donos desses médicos que aqui trabalhavam em nosso país. Bom, depois o presidente continuou: meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada. Foi exatamente isso, aliás, que aconteceu em todos os países socialistas. A Rússia era assim,
Cuba é assim, a Venezuela é assim. Grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos que formam nossas tradições. Bom, essa frase foi a mais odiada por parte da imprensa, dessa imprensa esquerdista, dessa imprensa cúmplice da seita vermelha que tinha dominado o Brasil. Bom, depois Bolsonaro falou da abertura econômica do Brasil, a importância para a liberdade individual da livre iniciativa. A pessoa que não é dona do fruto do seu trabalho, ela é um escravo do Estado. Aquele que pode exercer a sua atividade de forma livre das amarras, cada vez mais impositivas, que o Estado moderno tem sobre as atividades econômicas, esse é verdadeiramente um homem livre. Aquele, pelo contrário, que está preso na burocracia, em impostos cada vez mais altos, esse não tem nem sequer a sua liberdade mínima para poder trabalhar e produzir e conseguir não só acumular um patrimônio, mas fazer progredir o Brasil. Depois o Bolsonaro respondeu todos os ataques sensacionalistas da imprensa, infelizmente de alguns países, sobre a questão da Amazônia. Valendo-se dessas falácias, diz Bolsonaro, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e portou de forma desrespeitosa com espírito colonialista. Aqui é interessante porque coloca, no fundo, a ONU contra a parede. Eles que sempre se colocaram contra o colonialismo, estão querendo inventar uma forma nova de colonialismo. Depois mostrou que o Raoni, que foi a vários países denunciar o Brasil, não fala em nome de todos os índios. Ele levou inclusive uma índia com os traços típicos do seu povo, defendeu o governo. Bom, uma coisa importante que ele falou também é que as Nações Unidas, elas são uma organização de Nações Unidas. Ela não é uma organização de interesses globais. Esse é outro ponto importante. A ONU, ela é uma organização internacional. Ela não é uma organização, e não deve ser, uma organização supranacional. Depois atacou a ideologia de gênero, lembrou que as universidades no Brasil, as escolas, a cultura, todas essas áreas importantes da vida social e cultural de um país, essas áreas foram invadidas por uma mentalidade socialista, por uma falsa ideologia, porque o socialismo é uma mentira. Aqui mesmo neste canal nós temos um vídeo com esse título, O Socialismo é uma Mentira. Quem puder depois, veja esse vídeo que está em nosso canal. E aqui eu entro no que me parece que foi o principal do discurso do Bolsonaro e que não tem sido devidamente comentado, nem sequer pela esquerda quando ataca e nem sequer pela direita quando defende. O Brasil, Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, dizia que ele era muito simbólico para o que ele chamava de Quarta Revolução, dentro desse processo histórico de descristianização do Ocidente, dentro desse processo histórico que fez com que o Ocidente cristão se tornasse cada vez mais paganizado, rumo a uma cidade que Santo Agostinho chamava da cidade do homem. Bom, o Brasil tinha um papel chave nisso. Nós temos a Amazônia, nós temos essas tribos indígenas dentro da Amazônia e o presidente deste país, que graças a Deus não é o Haddad. Se fosse o Haddad, imaginem como teria sido o discurso do dia 24 de setembro na ONU do presidente do Brasil. Teria sido uma espécie de adesão completa aos ideais da Quarta Revolução, aos ideais dessa aldeia global, aos ideais que estão sendo alinhavados pelos sinos da Amazônia. Aqui neste canal também há muita matéria sobre os sinos da Amazônia. Mas ao contrário disso, o presidente brasileiro na ONU fez um contundente, firme discurso mostrando que o Brasil, que deveria, segundo esperava boa parte da esquerda mundial, que queria a eleição do Haddad, o Brasil que deveria, segundo eles, levar a bandeira dessa espécie de ecologismo radical, dessa espécie de ambientalismo, de tribalismo, que esse país disse não a isso. E isso, portanto, é muito simbólico, isso é muito importante. Essa matéria aqui do Globo, do dia 25 de setembro, do Guga Chakra, tem o seguinte título: Líder contra o multilateralismo.
Diz ele, no palco do plenário da Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu se tornar o grande porta-voz do movimento soberanista. Seus reais adversários não estão em Havana, Teherã e Caracas. São, na realidade, os liberais democratas ocidentais como Macron, Trudeau e Obama. Basicamente, o movimento se posiciona contra o novo Ocidente e celebra um imaginário ultrapassado. O que ele diz aqui, criticando, naturalmente, é que o Ocidente caminhou na linha do progressismo, caminhou na linha do igualitarismo, de uma ideologia de gênero, caminhou na linha de a quebra de todas as barreiras dos países, fazendo essa grande aldeia global que tinha na União Europeia uma espécie de ensaio, e que o Brasil, pelo contrário, fez exatamente o que não se esperava. Ele se tornou o líder do movimento soberanista, um movimento que volta a defender a soberania dos seus países. Os soberanistas repudiam a agenda multilateralista destes líderes europeus e dos democratas americanos. Nas Nações Unidas, certamente alcançou o claro objetivo de se transformar em um símbolo dessa nova direita soberanista. Isso aqui me parece que é o ponto principal desse discurso todo. E eu termino com uma outra notícia bastante animadora para o Brasil. O nosso país, de 23 países pesquisados, é o que tem o maior percentual de otimistas. Aqui é preciso ler a palavra otimista com aqueles que têm esperança. No mundo inteiro, a média é de 56% de otimismo ou de esperança, e no Brasil foi de 76%, a mais alta média de todos os países. Então diz aqui, a América do Sul no geral tem 74%, a África 64%, o Oriente Médio 60%, a Ásia 57%, a América do Norte e Europa tem 50%. Os países mais ricos, os países que em certo sentido mais entraram, como a Europa e os Estados Unidos até antes do presidente Trump, esses países caminhavam na linha dessa República Universal, que hoje é chamada de globalismo. Não se trata, portanto, de um movimento meramente econômico. Se trata, antes de um movimento econômico, de um movimento de mesclagem para derrubar as fronteiras e as culturas locais. Esses países que viviam nesse caminho, que se enriqueceram nesse caminho, são os menos otimistas. Há no Brasil uma esperança de que algo novo nasça. E esse algo novo nós encontramos no passado. É por isso que dizíamos, eu quero o meu Brasil de volta. Nós queremos o Brasil dos nossos antepassados, que é esse Brasil que nós esperamos encontrar no futuro. Um futuro que não repudia os progressos, mas que não abandona as suas características peculiares próprias. Quando um artesão francês ou alguém que faz um queijo artesanal na França, defende que esse queijo não seja pasteurizado, ele não está entrando diretamente em política, mas ele está defendendo uma maneira de fazer o queijo que os seus antepassados ensinaram. Da mesma maneira, aquela arquitetura própria de cada povo, aquela maneira das músicas próprias, das roupas próprias, da comida própria, tudo isso faz parte da tradição daquele povo, uma tradição que está profundamente arraigada na defesa da família, na defesa daquele patrimônio que eles acumularam ao longo de gerações, que é a sua propriedade. Esse é um movimento de opinião pública que no mundo inteiro ressurge, defendendo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe entre seus amigos, nós precisamos chegar ao maior número de pessoas possíveis. Compartilhe entre seus amigos, dê o like, é muito importante aqui para o YouTube que a pessoa diga que gostou. Quanto maior for o número de likes, mais o YouTube aumenta a exposição desse vídeo. Então dê um like ao vídeo, compartilhe entre seus amigos, deixe o seu comentário e ajude as atividades do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Nós dependemos de colaboradores como você que me ouve. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima.